Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Maria Lourdes Vermelho e pertenço ao IFP e também à rede EURES. Queria dar-vos as boas-vindas ao webinar sobre o concurso de recrutamento de assistentes para as instituições europeias, como está aqui, portanto, neste slide, nas áreas de contabilidade, finanças e comunicação digital, e mais em alguns que depois terão domínios que serão apresentados um pouco mais à frente. Dizer-vos que este é um webinar que é promovido em parceria pelo IFP, através do Serviço EURES e pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Da parte do IFP, portanto, para além de mim, vai estar convosco também a doutora Ana Margarida Silva, a doutora Conceição Silva, o doutor Guilherme Silveira, que estamos aqui para vos ajudar nas questões que tenham e prestar o apoio que necessitem. Da parte do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, vai estar como oradora a doutora Zélia Dias. E também vamos ter aqui um testemunho da doutora Isabel Rito, que enquanto funcionária numa instituição europeia, nomeadamente no Tribunal de Justiça da União Europeia, vai dar-nos o seu testemunho sobre, quer o seu testemunho no processo de recrutamento, quer sobre o trabalho nas instituições. Antes de começarmos, portanto, queria aqui falar-vos de algumas regras de funcionamento para que o webinar, portanto, corra bem. Então, vou passar aqui ao segundo slide. Portanto, nós vamos ter, num primeiro momento, os microfones e as câmaras desligadas, porque devido ao número elevado de participantes, portanto, poderá haver alguma sobrecarga de rede e depois isto iria dificultar a comunicação, e também porque a sessão será gravada para depois poder ser disponibilizada a quem não teve a oportunidade de assistir, ou também a quem esteve, se quiser rever. Dizer-vos que poderão colocar as vossas questões ou comentários através do chat, ou também através de viva voz, nos momentos adequados. Portanto, nós através do chat, se forem simples, vamos procurando dar resposta às vossas questões, ou então vamos fazer uma súmula das mesmas para colocarmos quer a doutora Zélia Dias, quer a doutora Isabel, para responderem nos momentos de pausa. No final, também vamos dar a oportunidade para colocarem as vossas questões em termos orais, portanto, iremos ligar-vos os micros e poderão colocá-las presencialmente, portanto, com os micros e com as câmaras ligadas. Dizer-vos também ainda que, porque é uma questão que surge sempre, que nós vamos disponibilizar as apresentações, vamos partilhá-las convosco, assim como um anúncio referente ao concurso. E também já vos disse, portanto, que a gravação também vai ficar disponível. Em princípio, amanhã teremos tudo isto disponível para vos enviar. Em seguida, vou passar a palavra à doutora Conceição, que vos virá falar um pouco da rede EURES, portanto, de modo breve, para depois, então, darmos palco às nossas oradoras. Obrigada e bom webinar. Okay, olá, boa tarde a todos. Vou falar só um bocadinho aqui da rede EURES, para aqueles que têm alguma curiosidade só, ou aqueles que já têm uma ideia de um projeto de mobilidade para outro país, por exemplo, da União Europeia, explicar aqui um bocadinho a rede EURES, como é uma rede europeia, que é a European Employment Services. É uma rede que existe também em Portugal e que quem faz parte dessa rede é o IFP, e temos aqui um serviço que funciona muito em termos de plataformas digitais, que facilita um bocadinho o acesso à informação e o acesso aos próprios serviços da rede EURES. Nós estamos presentes, neste caso a rede EURES está presente em 31 países, que é os 27 da União Europeia, mais o Liechtenstein, Noruega e Islândia, assim como a Suíça. Bem, apesar das plataformas digitais serem muito importantes, e nós temos várias, temos desde do portal do EURES a nível do europeu, assim como a página oficial do EURES em Portugal, que está integrada na do IFP. Temos também um portal onde se fazem feiras de emprego, que é o European Job Days, ou seja, tudo online, ou seja, podem sempre aceder à informação e às feiras de emprego de vários países, desses 31 países online, mas também temos o fator humano, que é os conselheiros EURES, ou seja, nós somos à volta de 1000 nesses 31 países. Em Portugal já somos 35, ou seja, como diz aqui uma colega minha, que é a Margarida, estamos de anga do heroísmo, não é? Desde das ilhas, passando para o continente, ou seja, estamos praticamente em todas as zonas do país, e se tiverem a necessidade de falar com uma pessoa, ou seja, não só nas plataformas ou online, podem também contactar-nos diretamente, e estamos provavelmente perto num serviço de emprego perto da vossa zona de residência. Uma coisa também importante, mesmo em termos do acompanhamento personalizado de pessoas que tenham um projeto de mobilidade, nós também temos o aconselhamento online,
está bem? Para quem preferir, e que também está acessível a qualquer pessoa, podem se inscrever e depois são contactados. E temos também o chat às sextas, que podem falar quer com conselheiros aqui de Portugal, dos conselheiros euros, quer com conselheiros de outros países. Bem, pronto, isto é em suma. Podem aceder aos nossos serviços e à informação que pode ser útil para vocês na construção do vosso projeto, quer online, quer pessoalmente, também presencialmente, se assim o entenderem. Já agora que estamos aqui também a falar um bocadinho da Rede Euros, isto é um dos eventos que temos, neste caso com o Jacques Delors. Nós temos outros eventos, se quiserem efetivamente ter mais informação sobre isso, nós sugerimos sempre que nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no LinkedIn, está bem? Temos também um canal no YouTube, podem também ver, nomeadamente a gravação, provavelmente deste evento também, e os próximos eventos que nós vamos ter no European Job Days, que é a tal plataforma das feiras online. Vamos ter já agora em outubro o Work in Denmark e o Work in Flanders. Neste caso o Work in Flanders tem uma particularidade porque é online e on-site, ou seja, e o on-site por acaso é em Lisboa, por isso se alguém estiver interessado podem também ver a informação e depois contactar-nos também e inscreverem-se. Obrigada. Vou passar aqui à doutora Zélia, então, para começar aquilo que é importante neste caso, que é o webinar sobre o concurso. Obrigada. Bem-vindos a todos. Boa tarde. Zélia Dias, docente de Formação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu começo por agradecer ao IFP esta colaboração que nos últimos anos tem permitido a dinamização destes webinários, motivando e esclarecendo quanto à candidatura a um concurso EPSO e não só, por exemplo, também a candidaturas a estágios na União Europeia, a toda a equipa do IFP que se tem vindo a alargar e muito bem, obrigada. Um agradecimento muito especial à Isabel Rito, assistente na Direção-Geral de Multilinguismo no Tribunal de Justiça da União Europeia no Luxemburgo, que vai partilhar da sua experiência a vários níveis. Primeiro, enquanto candidata a um concurso EPSO, que é importantíssimo, porque a minha apresentação termina exatamente no momento da candidatura. Eu nunca fiz. E depois partilhar da sua experiência no tribunal, enquanto profissional, enquanto colega dos seus outros profissionais e viver no Luxemburgo. Portanto, todas as outras questões que tenham mais a ver com estes aspectos práticos, é com ela, no final, ok? E agradecer aos muitos participantes que estão a aderir e esperando motivar-vos a concorrer, se não for a este, a um outro concurso que há de abrir no futuro, concurso EPSO, para recrutar, para selecionar funcionários para as instituições, serviços e agências da União Europeia. O concurso que nos traz aqui hoje é para assistentes AST3, grau AST3, nos domínios das finanças, da contabilidade e da comunicação digital. Um grande concurso que abrange 6 domínios, no total de 292 candidatos, penso que fiz bem as contas, e, portanto, vamos ver passo a passo como é que se desenrola o processo concursal, esclarecendo todas as vossas dúvidas e esperando que vocês consigam a sua candidatura. E a seleção. Agora vamos lá ver como é que isto é. Muito bem. Mas primeiro eu vou dar-vos um bocadinho da noção do que é trabalhar na União Europeia, seja ele numa instituição, seja ele numa agência europeia. É um trabalho interessante, pois vão discutir todos os temas atuais da nossa sociedade, desde alterações climáticas, guerra na Ucrânia, crise do gás, comércio eletrónico, comunicação digital. Bom, todos os grandes temas que nos entram pela televisão adentro das nossas casas. É num ambiente de trabalho internacional, pois serão pelo menos 27 Estados-membros a trabalhar em conjunto, 24 línguas oficiais, no mínimo porque existem projetos que eventualmente já tenham outros Estados a trabalhar, por exemplo, Estados candidatos a trabalhar em conjunto. Portanto, uma grande diversidade, muitas culturas, muitas tradições, muitas línguas e, portanto, num ambiente internacional, multiétnico, multicultural.
É um trabalho que permite a formação logo de início em competências linguísticas e técnicas. Portanto, se no momento em que aceita o trabalho houver algum pequenino aspecto que precise ser desenvolvido no vosso percurso profissional, pois é-vos dada essa possibilidade de exetar e fazerem essa formação. Há um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, e eu posso testemunhar isto porque tenho várias amigas a trabalhar não só em Bruxelas, como agora muitas a trabalhar no Luxemburgo, o Tribunal de Justiça. Eu já tenho muitas amigas a trabalhar lá, e reparo que há um equilíbrio melhor do que a nossa função pública, pelo menos que é aquela que eu sei, em nacional. A mobilidade profissional é mais fácil do que em Portugal, portanto, se a pessoa não estiver bem na sua direção-geral, no seu serviço ou nessa instituição, portanto, a mobilidade permite a mudança interinstitucional e interdepartamental. Trabalhar e viver em vários lados do mundo, porque este concurso é para instituições, que grande parte delas estão sediadas em Bruxelas ou no Luxemburgo, mas também para agências. Existem agências europeias espalhadas pela União Europeia. Inclusivamente, Portugal tem 2 agências sediadas em Lisboa, a Segurança Marítima e o Observatório da Droga, ok? Portanto, pode ser numa destas cidades europeias, mas provavelmente será ou para Bruxelas ou para o Luxemburgo. A União Europeia é um empregador que não discrimina ninguém em razão de etnia, raça, religião, orientação sexual. Pelo contrário, motiva e tenta que a candidatura de mulheres e de pessoas portadoras de deficiência, portanto, tem uma política de diversidade e igualdade no seu recrutamento. A remuneração é boa. Portanto, como haste 3, que vai até haste 11, eu pus aqui mais ou menos 4.000 euros, porque depois dependerá dos vossos anos de serviço, mas permite começar mais ou menos nos 4.000 e depois subir gradualmente, e isso a nossa convidada, Isabel Rito, poderá até esclarecer melhor. E por último, penso que a União Europeia é o único empregador que não tem o lucro como objetivo final, mas o bem-estar de mais de 445 milhões de cidadãos europeus. Eu penso que é gratificante trabalhar para uma instituição como esta, para uma instituição como esta. Muito bem. Então, quais são os perfis profissionais no funcionalismo público europeu? Existem funcionários permanentes, caso seja o caso da Isabel, e é o caso deste concurso. Este concurso pretende recrutar funcionários permanentes para sempre até à reforma, ok? Enquanto categoria haste. Portanto, nos funcionários permanentes existem 3 categorias. AD, que quer dizer administrador licenciado. Eu sei que administrador em Portugal tem uma conotação diferente, mas no funcionalismo público europeu quer dizer alguém com licenciatura, um funcionário que é licenciado, AD, e vai do AD5, sem experiência profissional, recém-licenciado, até AD16, portanto, no topo da carreira. A categoria haste, que é aquela que hoje estamos aqui a falar, é a de assistente, e é para o nível de secundário ou pós-secundário, e vai do haste 1 a haste 11. O concurso aqui, que nos leva hoje aqui a falar, é para haste 3, a começar em haste 3. E uma outra categoria criada recentemente, há alguns anos, haste/SC, que é para secretários. Um apoio administrativo, um apoio informático, mais de apoio aos outros assistentes ou administradores. E vai do SC1 ao SC6. Para além de funcionário permanente, existem os funcionários, os agentes contratuais, que são aqueles que vão trabalhar por 1 ou 2 comissões para a União Europeia, podendo ser renovadas várias vezes.
alguns concursos para CAST não têm data limite e podem ver todos os que estão abertos, não só no link que eu pus aqui para o EPSO, e já vamos falar de o que é este serviço, como para o nosso portal Eurocid/empregos, onde estão disponíveis estas vagas. Agentes CAST. Ok? Podem ter os concursos, estão vários abertos, inclusivamente hoje eu fui ver, portanto, estão para assistente financeiro e assistente de comunicação. Só tirei aqueles que tinham a ver com este concurso, que é o nosso público-alvo hoje. Agentes temporários, pois, são agentes que vão por 1 ou 2 anos, ou podendo alguns mais anos, substituir um outro funcionário, ou uma parturiente, ou um funcionário com uma doença prolongada, ou que acompanhou o cônjuge ao estrangeiro numa missão a um outro país. Portanto, um agente temporário. Também se encontram as vagas nestes links que aqui estão. As regras, os processos concursais podem ser diferentes, mais fáceis do que para funcionários permanentes. Mas estejam atentos a tudo quanto abre, podendo concorrer, ok? Peritos nacionais destacados, pois é uma pessoa já com alguns anos de experiência profissional que pode vir a ser contratada por uma comissão ou duas de 1 ano ou 2 para, enquanto perito, se deslocar a essa instituição e prestar o seu trabalho de especialista. O perito nacional destacado, quando se desloca para essa instituição, continua a ser remunerado pela sua organização de origem, o ordenado que recebe, recebendo, contudo, um per diem pela instituição para a qual se desloca, e o seu lugar na função pública não pode ser preenchido. Portanto, perito nacional destacado tem de ser funcionário público de um Estado-membro com alguns anos de experiência, que vai, enquanto especialista, para uma instituição prestar o seu apoio, desenvolver o seu trabalho de especialista. E, por último, nos estágios. Os estágios é uma oportunidade que permite começar um verdadeiro trabalho na União Europeia, não dão direito a um emprego logo no final, mas é uma experiência única, enriquecedora, alguns meses lado a lado junto dos funcionários, a fazer exatamente as mesmas funções que eles fazem e a virem, primeiro a desenvolverem a sua capacidade profissional, a aplicar os seus conhecimentos académicos na vida profissional, na solução dessas situações laborais, lado a lado com os funcionários. E quem sabe virem como embaixadores da União Europeia para o seu país e defender este projeto de paz e um dia concorrer a um emprego de funcionário permanente, que é o que estamos aqui hoje a discutir. Muito bem. Então, funcionalismo público europeu. Eu já falei do EPSO. O Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, European Person Selection Office, EPSO, foi criado em 2004, já sofreu várias alterações e foi criado a pedido da Comissão Europeia para selecionar, com o objetivo de selecionar futuros funcionários europeus. Porquê? Os recursos humanos da Comissão e das outras agências e instituições não tinham capacidade para receber, dado o alargamento consecutivo da União Europeia, de receber, na altura dos 28 Estados-membros, 2004 ainda não eram 28, mas pronto, chegou-se a ser 28 Estados-membros, portanto, a receber candidaturas desses Estados-membros todos e, portanto, criou-se um serviço que permitia elaborar o concurso, publicar o concurso, receber as candidaturas e selecionar. E, portanto, estando selecionados os futuros funcionários, entrariam numa lista de reserva à qual as instituições iriam depois recorrer quando necessitassem de funcionários. Portanto, o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal foi quem organizou este concurso, EPSO/AST/154/22, que visa a constituição de listas de reserva, a partir das quais as instituições, os serviços e as agências da União Europeia poderão recrutar novos funcionários como assistentes. É funcionário permanente
como assistente. Grupo de funções haste, grau de base haste 3, ok? Este anúncio, este concurso foi publicado no dia 22 de setembro, ao meio-dia de Bruxelas, e as candidaturas hão de terminar a 25 de outubro, 12 horas, meio-dia de Bruxelas, 11 de Portugal, ok? Portanto, e o anúncio está neste link. Eu não trago o anúncio, mas a doutora Ana Margarida depois enviará no e-mail com a gravação e com a apresentação o anúncio em PDF para vocês terem. O anúncio é o mais importante de um concurso. É aquele que vos explica, tintim por tintim, aquilo que devem fazer para terem sucesso num concurso, ok? Portanto, concurso para assistente, às 3 até 25 de outubro de 22, 12 horas, hora de Portugal. Muito bem. O EPSO, de há uns tempos para cá, tem publicado estes ideogramas sobre cada um dos concursos. Parece difícil, eu vou só ler o que está aqui, mas depois vamos ver cada uma destas fases detalhadamente. Muito bem, então, os requisitos de elegibilidade é pós-secundário com 3 anos de experiência, secundário com 6 anos de experiência e não consigo ver o que está ali por baixo, mas não interessa. A aplicação é feita, as candidaturas são feitas em linha, depois há uma pré-seleção, são convidados para ir ao centro de avaliação e inserem-se dentro de uma lista de reserva válida por 1 ou 2 anos e podendo vir a ser recrutados. Vamos ver cada uma destas fases detalhadamente. É só porque eu acho bonito este ideograma, não acham? Pronto. Muito bem. Este concurso engloba 6 domínios. Sim, na área da contabilidade, finanças, contratos públicos e comunicação digital, mas 6 domínios mais ou menos diferentes. Cada candidato só pode candidatar-se a um domínio. Gestão financeira pretende constituir uma lista de reserva de 222 candidatos. Contabilidade e tesouraria, lista de reserva de 81 candidatos. Contratos públicos, 80 candidatos. Design gráfico e produção de conteúdos visuais, 44 candidatos. Redes sociais e média digitais, 35. Administradores web, 32. Portanto, são 6 listas de reserva diferentes e cada candidato tem de ver muito bem para o qual se pode candidatar, porque só pode fazê-lo para um domínio, ok? Muito bem. Então, as habilitações, eu já falei, pode ser o pós-secundário de 2 anos e 3 anos de experiência profissional relevante, isto é o mínimo, ou o secundário mais 6 anos de experiência profissional relevante. Eu sei que existem muitos licenciados e provavelmente até mais que licenciados que nos estão a ouvir. Excelente, é uma mais-valia. Inclusivamente, eu disse que AD é licenciado e o assistente é só pós-secundário ou pós-secundário. Em tempos de crise, eu já soube de pessoas até doutoradas que se candidataram a assistente. Não interessa, isto é o mínimo, ok? Muito bem. Então, é as áreas de conhecimento de cada um destes domínios. Sim. Peço desculpa só colocar aqui, porque de facto essa é uma das questões que foi mais repetida aqui no chat e, portanto, para enfatizar mesmo essa questão, porque efetivamente o pós-secundário em Portugal é muito pouco frequente também, vocês têm essa noção, nós não temos muitos cursos de pós-secundário e, portanto, a licenciatura é perfeitamente válida na candidatura e não sei até que ponto é que vocês não têm mais possibilidades ainda nestes concursos do que nos concursos de AD, mas vamos ver depois, são mais competitivos ainda. Tem razão, Ana. Licenciatura, mestrado, pós-graduação, doutoramento, quem sabe, secundário e pós-secundário, desde que tenha a experiência relevante, ok? Obrigada. Áreas de conhecimento. Gestão financeira, pois as vossas áreas de secundário ou pós-secundário ou de licenciatura deveria ser economia, administração pública, gestão de empresas, contabilidade, finanças, gestão financeira, direito. Domínio 2. Contabilidade e tesouraria, contabilidade ou finanças, gestão financeira e por aí fora. Domínio 3, contratos públicos, economia, administração pública, gestão de empresas, contabilidade, finanças, gestão financeira, direito.
Por exemplo, eu aqui sei que não existe secundário de Direito, portanto, teria de ser alguém que já estava ou no bacharelato, ou na licenciatura, ou a começar a faculdade na área de Direito. Quarto, design gráfico e produção de conteúdos visuais. Design gráfico, design de comunicação. Domínio 5, redes sociais e média digitais. Depois, comunicação, marketing, jornalismo, produção de imagens, áudio, vídeos, estudos europeus, relações internacionais, marketing digital. E o domínio 6, administradores web, tecnologias de informação e comunicação, marketing, jornalismo, produção de imagens, vídeos, estudos europeus, relações internacionais e marketing digital. Muito importante, estas são as áreas de conhecimento que vos servem de partida para aquilo que ao domínio que vocês pretendem candidatar, que só podem candidatar a um. Mas não se esqueçam que no meio disto tudo, o mais importante é a experiência profissional, ok? Portanto, estas são áreas que vos balizam na vossa escolha, mas a experiência profissional relevante vai ser determinante num concurso. Muito bem. Não vou ler, portanto, vocês vão ter a apresentação e quais são as tarefas que estão aqui principais, dado que eu disse que a experiência profissional era o principal, aqueles 3 ou 6 anos de experiência profissional relevante. Estão aqui elencadas as tarefas, as funções principais de cada um dos domínios. Aliás, em qualquer concurso EPSO, o anexo 1 é aquele que define claramente as funções e tarefas que se pretende do futuro candidato. Portanto, não vamos ler, tem aqui, é só ver quais desses. Portanto, e verem ao qual se podem candidatar. Tem mais hipóteses de êxito, ok? Muito bem. Processo concursal. Ok, saiu o anúncio no dia 22 de setembro e o anúncio vai dizer isto tudo. Mas pronto, vamos explicar cada uma das fases. Primeira fase, candidatura em linha, no portal do EPSO, do tal serviço criado para selecionar futuros funcionários europeus. Tendo submetido a candidatura até dentro do prazo estipulado, 25 de outubro, meio-dia de Bruxelas, são todos convidados, todos aqueles que submeteram bem a candidatura, são todos convidados a ir realizar os testes em computador. Já vamos falar disto tudo à frente. Depois, são convidados 3 vezes o número de candidatos pretendido, ok? Para o centro de avaliação. Continua a chamar-se centro de avaliação, mas devido à pandemia, já não é em formato presencial em Bruxelas ou no Luxemburgo, mas à distância, ou num centro de avaliação no país em questão. Em Portugal são realizados pela Prométrico numa das Torres das Amoreiras. Quem quiser, eu depois dou a morada certa, ou à distância, inclusivamente a partir de casa ou do emprego. Mas quem viver em Lisboa ou puder deslocar-se a Lisboa à Prométrico, eu aconselho, porque são eles os responsáveis. Se houver algum problema informático, são eles que têm de explicar ao EPSO o que aconteceu, ok? E no final, inserem-se dentro de uma lista de reserva, válida por algum tempo, por alguns anos, à qual as instituições vão recorrer quando necessitam de funcionários, nas tais áreas, nos tais domínios para o qual o concurso foi aberto. Como devem calcular, são 27 Estados-membros a concorrer, portanto, este processo nunca demora menos de 10 meses. Ou seja, podem continuar o vosso trabalho que estão a desenvolver, podem candidatar-se a outros concursos e vão deixando desenrolar este, ok? E, devo dizer isto sempre, a lista de reserva não confere nenhum direito nem uma garantia de recrutamento. Mas, estando numa lista de reserva, aconselho que não fiquem parados. Contactem a nossa representação de Portugal em Bruxelas, a REPER, no sentido de vos pôr em contacto com futuros recrutadores
E, tendo pessoas conhecidas, telefonar, dizer eu estou numa lista de reserva, já passei as fases todas do EPSO que me levou até à lista de reserva, dê-me 1 ou 2 minutos para eu poder explicar porque é que eu sou o candidato ideal para poder fazer esse projeto e estudar os projetos, inclusivamente, da direção ou geral ou do serviço para o qual gostariam de ir trabalhar, ok? Portanto, 4 fases. Candidatura em linha, testes em computador, centro de avaliação e lista de reserva. Muito bem. Então, quem é que se pode candidatar? Muito bem. 3 condições básicas. Básicas. E lamento, eu sei que há 3 pessoas que são de estados, países fora da União Europeia. Não. Um concurso EPSO dirige somente para cidadãos de um Estado-membro da União Europeia. Dos tais 27 que constituem a União Europeia hoje. Nem para candidatos, nem para países candidatos, só para os 27, ok? Situação militar resolvida e idoneidade moral, quer dizer que não tenha nenhuma questão com a justiça num Estado-membro, não é? Morto, matado, roubado, etc. Portanto, 3 condições básicas. Cidadão, no Estado-membro da União Europeia, situação militar resolvida e idoneidade moral. Muito bem. Então, para este concurso, quais são as outras características que tem de ter, indispensáveis para concorrer? Mínimo, pós-secundário de 2 anos, mais 3 anos de experiência profissional relevante. Relevante quer dizer que vai de encontro às funções para as quais vocês se estão a candidatar. Eu tenho 15 anos de experiência, estive a gerir um McDonald's, por exemplo. Não. Se não for especificamente as funções que estão atrás definidas naqueles diapositivos para cada um dos domínios, não vale a pena, porque ela tem de ser relevante, ok? Ou o secundário mais 6 anos de experiência profissional relevante e conhecimento de 2 línguas oficiais. Uma, a língua 1, ao nível C1. Pode ser o português, pode ser outra, mas o português. E a língua 2, ao nível B2, que se vocês escolherem o português, terá de ser obrigatoriamente o inglês. Eu passo a explicar. Destas 2 línguas obrigatórias, uma tem de ser inglês. Agora vamos pensar. Um irlandês ou maltês tem como língua oficial o inglês e escolheu a sua língua 1, inglês. Vai ter de escolher a língua 2, ou português, ou finlandês, ou sueco, ou polaco, whatever. Ok? Portanto, um português, provavelmente língua 1 vai ser português, língua 2 está de ser obrigatoriamente o inglês. Tá bom? Porque é a língua de trabalho em grande parte das instituições, serviços e agências da União Europeia. Não é uma primazia, não é um benefício que damos à língua inglesa, é porque é fácil. É uma língua que nós todos aprendemos através da música, através da informática, através de vários órgãos de comunicação, de redes sociais, etc. E, portanto, é uma das línguas de trabalho e língua oficial de Malta e Irlanda. Muito bem. Como? Candidatura em linha. Lembram-se que foi a primeira fase? Muito bem. Tem de se ter uma conta EPSO para todas as candidaturas. Quem tiver, vai pegar nessa conta e realizar a candidatura, porque só pode ter uma conta. Quem não tem, vai criar uma conta. Neste link está aqui. Estão a ver? Criar uma conta EPSO que é válida para todas as candidaturas a todos os concursos. Quem tiver, utiliza a que tem. Quem não tiver, começa por criar uma conta EPSO no portal do EPSO, obviamente. Depois, começa a candidatura em linha numa das 24 línguas oficiais. Pode ser o português, ok? Aqui neste linkzinho que está aqui, ok? Muito bem. Até 25 de outubro, meio-dia de Bruxelas, 11 de Portugal. E logo na altura da candidatura vai ter de escolher as 2 línguas. Provavelmente o português e o inglês. O português vai servir para fazer a candidatura e fazer os testes de raciocínio, já vamos falar à frente, e a língua 2, que terá de ser obrigatoriamente o inglês, porque uma delas tem de ser o inglês, para fazer o caso prático, a entrevista situacional de avaliação das competências e a entrevista específica no centro de avaliação. Ok? Muito bem. Então, testes de escolha múltipla. Muito bem. Já vamos ver exemplos.
esta é a primeira vez que acontece também. Eles dividiram os testes em computador por domínios e nem sempre da mesma pontuação. É a primeira vez que acontece. Então, porque é um concurso com 6 domínios e os domínios são diferentes. A contabilidade é diferente da comunicação digital e, portanto, o interesse no raciocínio numérico ou verbal é diferente, ok? Portanto, testes de escolha múltipla em computador são geralmente 3. Raciocínio verbal, numérico e abstrato. Para o domínio 1 e 2, o principal é o raciocínio numérico, contabilidade, ok? Numérico. E vão ser 15 perguntas em 30 minutos. Como vocês estão a ver, pouco tempo em média para cada pergunta, 2 minutos. Já vamos falar na preparação para os testes e no que é importante, saber solucionar e adquirir destreza, porque em média aqui vão estar 2 minutos para cada pergunta. Tudo se adquire com treino, meus amigos. Na vida tudo se adquire com treino. A pontuação é de 0 a 15 e o mínimo que têm de ter para passarem à fase seguinte, para serem convidados para o centro de avaliação, é 8 sobre 15. No numérico. Contabilidade, ok? Depois, o verbal, o teste de raciocínio verbal e abstrato vão estar combinados e vão ser, no verbal, 15 perguntas, 27 minutos, pontuação de 0 a 15, no abstrato, 10 perguntas, 10 minutos, 1 minuto por pergunta, 0 a 10, e combinado, verbal e abstrato, vão ter no mínimo 12 sobre 25. Ok? Muito bem. Ok, isto domínio 1 e 2. Parece difícil, mas isto tudo está no anúncio. É só, ok, eu agora não estou a perceber muito bem. Ok, tem o anúncio, o PDF à frente e vocês sabem o que é que têm de ter. Muito bem. Para os domínios 3, 4, 5 e 6, já é diferente. É o raciocínio verbal que é o principal. Ok? 20 perguntas, 35 minutos, pontuação de 0 a 20 e o mínimo 10 sobre 20, 50%, para poderem passar. O numérico e o abstrato estão conjugados, combinados e vão ter de ter 10 sobre 20, ok? Muito bem. Também não vale a pena perdermos muito mais tempo aqui. É uma cábula, vocês ficam com esta cábula e sabem depois como é que vão de fazer. Um exemplo. Raciocínio verbal 20 em 35 minutos. Um texto e 4 hipóteses para responder sobre este texto. Lembrem-se que é 1 minuto e meio, 2 em média para cada uma destes testes, ok? Portanto, tem que treinar muito. Treinar no sentido de saber a lógica do teste e depois adquirir destreza, rapidez, ok? Muito bem, ler o texto, há jovens que me disseram, eu li o texto rapidamente, olhei para as hipóteses, deixei cair logo 2, voltei a ler muito rapidamente e escolhi a verdadeira. Houve um jovem que me disse o contrário, não. Eu tentei fazer assim e não me entendi. Li as 4 hipóteses primeiro, fui ao texto ver qual é que estava certa. Façam como entenderem. Treinem, resolvam no tempo específico, ok? Muito bem. Exemplo de raciocínio numérico. É-vos dada uma tabela com vários números, também 4 ou 5 situações. Vocês têm a calculadora, vão ter que solucionar ou escolher esta hipótese correta. Portanto, para pessoas da contabilidade, penso que aqui a coisa é mais fácil, não é? Pronto. Portanto, por isso é que o valor dos testes, da pontuação que têm de ter, é diferente. Muito bem. Portanto, também escolher a hipótese correta. O abstrato, vocês sabem que é uma cadeia, uma série. É-vos dado uns quadradinhos ou outra coisa, umas circunferências em que têm algumas figuras geométricas e vocês têm de escolher a sequência que está correta. Eu penso que eu aqui trago é esta, é o D. O Epson diz que está certa, portanto eu não duvido.
Esta realmente para mim é mesmo abstrata, mas provavelmente as pessoas de contabilidade e de números têm mais facilidade e depois, como eu digo, é tudo uma questão de treino, ok? São exemplos. Muito bem. Então, da candidatura, sejam eles 5.000, 10.000 candidaturas pelos 27 Estados-membros, são convidados todos para fazerem os testes em computador. Depois, segundo a pontuação, quem conseguir essa pontuação mínima, até 3 vezes os candidatos pretendidos, ok? Vamos pensar que a lista de reserva tinha de ter 80 candidatos. Até 240 candidatos dessa lista de reserva são convidados a ir ao centro de avaliação, realizar outros testes. Antes, como eu disse, era geralmente em Bruxelas ou Luxemburgo, agora é à distância ou num centro de avaliação no Estado-membro, que é Portugal, no caso de Portugal, é em Lisboa, na Prométrica. Mas, como eu disse, podem ser feitos à distância, não só de casa ou do emprego, desde que as condições de informática, de logística, etc., estejam assegurados, ok? Muito bem. E não vão desistir do à distância. Agora, eu penso que a pandemia trouxe esta hipótese, eles não vão desistir, até porque eles de antes ressarciam os candidatos com algum dinheiro para a viagem e estadia, e neste momento não, portanto, é ótimo, portanto, não vão voltar atrás. Ok. Então, o que vai ser avaliado neste centro de avaliação, com aqueles 3 testes que vamos ver à frente, o caso prático, a entrevista de competências específicas, são 7 soft skills. 7. Análise e resolução de problemas, comunicação, qualidade e resultados, aprendizagem e desenvolvimento, priorização e organização, resiliência e espírito de equipa. Caramba, isto 27 estados a trabalhar em conjunto, não é? Bom, se não tivermos espírito de equipa neste momento, neste trabalho, o que é que será? Ok? São essencialmente, obviamente, vamos pensar num caso prático de contabilidade. Não há de ser sobre a vida de um jogador. O caso prático há de ser um caso prático relacionado com contabilidade, ou finanças, ou comunicação digital. Mas depois, a vossa postura, a vossa interação, o vosso espírito de equipa vão ser avaliados nesses testes. Ok? Muito bem. Então, e que testes é que avaliam essas competências? Tudo está no anúncio, ok? Competências gerais, 1, 2, 3 e 5. O que avalia é o caso prático, que tem uma pontuação de 0 a 10 e a nota mínima 50%, 35 sobre 70, ok? Muito bem. 1, 2, 3, 5, soft skills, são avaliadas pelo caso prático. As competências gerais 4, 6 e 7 são avaliadas por uma entrevista situacional de avaliação de competências, também com esta pontuação, 0 a 10, mínima 35, 70, no total, ok? O teste para avaliar as competências específicas é uma entrevista específica, já no final. A pontuação vai de 0 a 100 e também tem de ter 50%, 50 sobre 100. Isto parece muita matéria, não é? Até porque as fases vão se desenrolando ao longo dos 10 meses e, portanto, têm tempo de absorver estas fases todas. Agora o principal é candidatarem-se até 25 de outubro e depois começarem a pensar logo nos primeiros testes e por aí fora, ok? Muito bem. Estamos quase a acabar. Como eu disse, várias fases. Já vimos as fases do processo concursal até o momento em que se inserem numa lista de reserva. Depois, há de haver o contacto com as instituições da UE, uma entrevista final de emprego já com o empregador e o eventual recrutamento. Ok? Muito bem. Eu disse que tudo se resumia a treino para um bom sucesso dos testes. Ok, então... Desculpem, eu tenho que começar com a Biblioteca Jacques Delors, é a nossa, e é lá que vocês encontram muitos manuais, principalmente de um senhor, o András Banev, que todos os anos reedita o seu livro de preparação para os testes Epson. Situa-se no edifício do Caleidoscópio, em Lisboa. É fácil, é ao lado do McDonald's, é só seguir o cheiro. Portanto,
Biblioteca Jacques Delors tem os manuais para vocês treinarem. Importante, este Andras Banev faz sempre um prefácio em que explica porque é que o teste tem de ser feito, que eu acho que é importante. Se a gente vai realizar um teste, tem de perceber o que é que eles querem, porque é que eu tenho de fazer isto. E depois, como solucioná-lo, e depois é uma questão de vocês treinarem para adquirir destreza. No portal do Epson existem provas para teste. Também está aqui o link, portanto, são poucos, mas também explica, também tem dicas de solução desses testes, ok? E depois aquela ferramenta YouTube que nós todos já utilizamos diariamente, se vocês pesquisarem por EpsoTest, obtêm uma gama completa de instrumentos pedagógicos, testes em linha, a explicar do Andras Banev e de outros, webinários já gratuitos, porque serviram de referência a outros concursos, mas não interessa, para treinar, eles estão lá e o que interessa é treinar. Treinar e não é assim, eu tenho o teste marcado, tenho os testes marcados para dia não sei quê e no dia anterior eu vou treinar 5 horas. Asneira. É como no nosso liceu ou faculdade, quando a gente estudava no dia anterior para o teste. Asneira. Portanto, o melhor é no momento em que sabemos que a candidatura foi bem sucedida, começar a treinar, nem que seja 5, 10, meia hora, 30 minutos por dia nesses testes, para adquirir destreza. Ok? Já sabem, tem aqui os links para entrar e ver de cada uma destas soluções de treino. Obviamente, aquelas 3 são gratuitas. Existem empresas que fazem disto da sua vida. Orseu, U-Training, Epso Training, Union for Unity, obviamente, facultam cursos de formação, mas aí já não são gratuitos. Portanto, dependentes de dinheiro, geralmente 75 euros, 100 euros, cada curso para um teste. Mas estão aqui também os links, vocês é que sabem, é a vossa vida e vocês é que sabem qual é o empenho que têm nesta vida futura, neste trabalhar para nós todos, cidadãos europeus. Muito bem, acabo, já vai longa a minha explicação, com as nossas redes sociais, sigam-nos no nosso LinkedIn de Empregos e Estágios, num ano e meio conseguimos mais de 20 mil seguidores, temos o Facebook, temos o Instagram, temos o YouTube, portanto, e acabo com os contactos, estão aqui todos, depois se tiverem dúvidas, por e-mail, por telefone, liguem-me e tentamos esclarecer. Ana, passo a palavra à Isabel, ou acha que deveríamos responder só a alguma questão, ou passo já a palavra à Isabel? Só 2 questõezinhas rápidas, se virmos até que a Isabel até responde mais facilmente, aproveita e pega por aí, se calhar. Há 2 questões que têm a ver com qualificações, precisamente, como qualificações para candidatura. Há um candidato, um participante que tem mestrado feito em Inglaterra, se são admitidos ou não. Portanto, antigamente era um membro, portanto... Claro, pronto, portanto, claro. Deixe-me só dizer uma coisa. Todos os certificados ou diplomas têm de ser atestados, têm de ser comprovados pelo nosso Ministério da Educação. Em Portugal é o NARIC dentro da DGES, ok? Pronto. E o reconhecimento do diploma em si, exato. Não é? Exatamente. É gratuito. Pronto, vá. Pronto. Em relação a aqui também uma candidata ou uma participante que está a fazer o doutoramento e perguntava se, em termos de comprovativos, se poderia ser uma mais-valia ter comprovativos dos mais-valia sim, mas se era obrigatório ter comprovativos da frequência dos seminários que decorrem, portanto, que fazem parte da preparação no âmbito do doutoramento. Claro, tudo é uma mais-valia. Número de horas... Não é propriamente obrigatório, mas sim. Não é obrigatória, mas tudo é uma mais-valia. Em caso de empate, pois obviamente que se estiver melhor, desempata com o candidato que estiver ao mesmo nível. Okay? Exato. E como já mais que um colega, mais que um participante colocou a questão, temporariamente, provavelmente o site do Eurocid está indisponível, mas eu presumo que seja um problema temporário e vai com certeza resolver-se até amanhã. Eu também espero. Seria mau sinal. Mas é um problema temporário. Vai estar.
Portanto, passávamos a palavra à Isabel, sim? E eu vou parar de partilhar. Pronto. Ok. Olá, boa noite a todos. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Sim, muito bem. Então, boa tarde, boa noite a todos. Aqui já faz noite no Luxemburgo. Para começar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de partilhar convosco na primeira pessoa a minha experiência. Agradeço a todos que trataram da organização e da logística e dou os meus parabéns à doutora Zélia, porque a apresentação foi verdadeiramente excelente, as explicações não podiam ser mais claras e digo-vos que eu não tive a sorte dos auditores hoje que estão a participar, não tive ninguém que me explicasse as coisas tão claramente e foi tudo dito aquilo que vocês precisam de saber. Vamos por partes, então. Chamo-me Isabel Rito, sou portuguesa, estou a falar hoje convosco a partir do Luxemburgo, como vos disse. Cheguei ao Luxemburgo em junho de 2008, vim trabalhar imediatamente para o Tribunal de Justiça da União Europeia e para chegar até aqui. Como vocês hoje, tive conhecimento de uma prova lançada pela EPSO, que já na altura, a dar os primeiros passos, era o serviço responsável pela organização de concursos para recrutar funcionários. E o que fiz foi imprimir o anúncio de concurso. Portanto, o anúncio de concurso é a nossa Bíblia a partir do dia em que decidimos que queremos chegar a funcionário da União Europeia, que queremos chegar até aqui, e é onde encontramos todas as respostas às nossas questões. Em caso de dúvida, mas afinal é o quê? Anúncio de concurso, a resposta há de estar lá, certamente sem falha. Pode não parecer óbvio à primeira vista, conforme forem avançando nas diferentes etapas, vão certamente perceber que têm que voltar a ler o anúncio de concurso. E, portanto, abri uma conta EPSO, uma única conta EPSO, não podemos ter mais do que uma, senão corremos o risco de sermos desqualificados. Registrei-me num concurso, tentei uma primeira vez um concurso AD para administrador, tinha uma criança pequena, trabalhava como diretora de uma empresa, não tinha muito tempo, não me preparei, deixei-me esperar para fazer o meu treino 5 horas antes, na véspera, e isso efetivamente não funciona, como diz a doutora Zélia. Posteriormente apareceu um concurso de categoria assistente e, embora efetivamente achei a determinado ponto que as minhas qualificações poderiam ser demais elevadas, não são. Efetivamente são os nossos diplomas e a nossa experiência profissional que nos permitem inscrever-nos no tipo de concurso adaptado ao nosso perfil. Portanto, se têm experiência na área financeira, se têm experiência na área do web, etc., na área dos concursos que estão a analisar hoje, não hesitem em inscrever-se. E depois é o meu segundo conselho, portanto, para além do anúncio de concurso, que passa a ser a vossa Bíblia, onde encontram todas as respostas, depois é a comunicação com a EPSO. Portanto, depois de validarem a candidatura, ler atentamente todas as informações que chegam da EPSO. Se vos dizem que é preciso fazer um teste online, é preciso fazer um teste online. Se o computador tem que ser XPTO, tem que ser XPTO, não improvisem. Se vos dizem que o quarto tem que estar fechado, ou a sala onde vão fazer o teste tem que estar fechado e tem que ser segundo as regras que eles vos vão indicar, porque tudo que não for cumprido depois pode resultar numa desqualificação do concurso e é uma pena, porque às vezes lemos as coisas demasiado depressa e não estamos atentos aos detalhes. Portanto, a minha situação na altura foi como vós, em 2006, inscrevi-me, fui lendo as comunicações que ia recebendo da EPSO, fui avançando nas diversas provas. Vim a Bruxelas fazer as provas finais, fiz as primeiras provas em Lisboa, e o que já não acontece agora, portanto que será tudo online. Como é que eu me preparei? Na altura não tive uma apresentação como esta, maravilhosa, não sabia que podia ir ao Centro Jacques Delors consultar várias informações de forma gratuita e acabei por encontrar alguém que estava em Bruxelas e que me mandou uns livros da Orseu, nomeadamente este do Andrés Banet, já na altura. E, portanto, foi com este livro que me preparei então para o segundo teste.
todos os dias, 1 hora por dia, porque realmente é a prática, é de começar a ler muito rapidamente e encontrar a resposta, ou fazer o cálculo mental de forma mais rápida, o raciocínio abstrato, idem, às vezes parece muito complicado, mas é uma questão de prática. E pronto, com os livros de Orceu, lá me consegui preparar, lá me fui-me apresentando às diversas fases das provas, e até que um dia finalmente chegou o resultado final e eu tinha sido admitida, tinha sido uma das 20 pessoas que tinha ficado na lista de reserva desse concurso. Muito bem, ótimo, boa notícia. Qual era a próxima etapa? A próxima etapa é então depois aguardar. O nome inscrito numa lista de reserva, como disse a doutora Zélia, não significa que teremos direito a um posto, significa que demos o maior passo e o mais importante em direção a uma carreira europeia, porque conseguimos, estamos numa lista de reserva, fizemos o mais importante, passamos todos aqueles candidatos que também se prepararam como nós, que também se apresentaram a testes, mostramos que o nosso percurso era melhor, que as nossas capacidades mereciam que fizéssemos parte dessa lista de reserva e, portanto, aguardamos que uma vaga esteja disponível e que uma instituição ou uma agência nos proponha uma entrevista. Eu não digo isto para vos desanimar, porque podem começar a pensar, mas isso é muito tempo e depois não temos a certeza. Não é muito tempo, o tempo passa a correr porque nós continuamos a trabalhar, continuamos a ter a família, continuamos a ter os filhos, continuamos a ter imensas coisas, ou até continuamos a estudar e vamos fazendo as nossas provas, os testes e vamos avançando e depois um dia alguém nos contacta, e foi o que aconteceu comigo, e dizem-nos: temos aqui um posto vago, gostamos do seu perfil, está numa lista, venha cá, queremos fazer uma entrevista final consigo e pronto, e finalmente foi o que me aconteceu, passados 8 a 9 meses, já não me lembro bem, de ter ficado na lista de reserva. Chamaram-me, vim logo ao Tribunal Europeu de Justiça da União Europeia, perdão, enganei-me, e fizeram-me 3 entrevistas nesse mesmo dia e depois, passado alguns dias, recebi um e-mail da parte de um dos serviços com uma proposta de trabalho e o passo seguinte foi uma negociação entre eles e comigo, não é? Para uma data possível de entrada em funções. Trata-se de mudar de um país, não é? Portanto, temos que fazer as malas, embalar tudo, inscrever os miúdos na escola, encontrar uma creche, muita coisa que pode estar em causa e, portanto, após um período razoável, lá tinha tudo pronto, estabelecemos uma data para entrada em funções e cá vim eu parar ao Luxemburgo em 2008. Portanto, sensivelmente 2 anos, um pouco menos, após me ter inscrito e ter sabido da prova. Talvez seja o momento agora, talvez seja oportuno explicar-vos que ainda há uma outra etapa que se chama a visita médica. Portanto, depois da instituição nos ter oferecido um posto, nós ainda temos que passar uma visita médica. E depois de virmos para cá, ainda temos que passar 9 meses de estágio. Ou seja, ainda existem mais algumas etapas, mas o que não é impossível, porque 9 meses de estágio nós conseguimos provar o nosso valor e as nossas capacidades. É muito raro um colega não passar o estágio. Acontece, às vezes as pessoas acabam por ser brilhantes nas provas, mas depois não ter capacidades relacionais ou outra coisa qualquer e acabam por não passar os 9 meses de estágio. É muito raro, mas acontece. A progressão na carreira, alguém perguntou e eu tinha respondido aí, é por escalões. Portanto, nós assinamos depois um contrato, passamos uma visita médica, fazemos os 9 meses de estágio e, enfim, somos nomeados funcionários titulares. Quando somos nomeados funcionários titulares, a nossa carreira depois evolui por estágio, conforme os anos de carreira e conforme os pontos. Portanto, temos todo o interesse em trabalhar bem, porque quanto melhor trabalharmos, mais pontos recebemos, mais depressa subimos de escalão e um novo escalão significa também um aumento de salário, claro.
Muito bem, isto foi o meu percurso até aqui. Se calhar vou passar um bocadinho sobre a parte em que vos explico o que é que faço, quais são as minhas tarefas. Portanto, eu desde que cheguei fiquei no Tribunal Europeu de Justiça. Devo dizer-vos que a minha segunda língua estrangeira era o inglês. O Tribunal é o guardião do francês nas instituições europeias e o meu conhecimento de francês era básico. Eu estava quase morto e enterrado. Há 15 anos que não falava francês, desde que tinha aprendido na escola. E, portanto, ao aceitar um posto, temos que ficar 3 anos nesse posto. É uma condição que penso que continua a ser atual, não verifiquei, mas penso que continua a ser atual. Se estiver errada, a doutora Zélia, corrija-me. E, portanto, ao fim de 3 anos já falava francês, o que é ótimo, porque, quer dizer, lá está, é a tal formação contínua que falava a doutora Zélia. Temos muitas oportunidades de formação, de evolução a nível linguístico nas instituições europeias. E, portanto, aceitei este posto, comecei como assistente, desempenhava funções de secretariado clássicas, mas também sempre fiz parte da equipa de formações da minha direção-geral e, portanto, era responsável da formação dos novos colegas. Organizei muitos seminários, muitas conferências linguísticas, seminários jurídicos. Também tinha funções técnicas, como, por exemplo, atualizar e modificar a nossa página intranet, portanto, para os colegas que trabalhamos na direção-geral. Fui convidada a ser formadora porque gosto de falar, de partilhar com os outros as minhas experiências e aquilo que sei, e portanto faço agora parte da equipa de formação dos novos colegas. E o que é que eu posso dizer-vos mais? Portanto, numa carreira como assistente, as oportunidades também vão aparecendo. Então, vão aparecendo também dentro do serviço, da instituição, ou até numa outra instituição, que também é uma das outras coisas boas e que não posso deixar de recomendar numa carreira europeia. Portanto, após aquele período em que temos que obrigatoriamente ficar 3 anos no posto que aceitamos, podemos começar a olhar à nossa volta. Eu não o fiz, gosto imenso da minha direção, gosto imenso da minha equipa, sempre me deram a oportunidade também para ir adquirindo novos dossiês e, portanto, nunca o fiz. Mas muitos colegas meus rapidamente começaram mas eu gosto mais do serviço das visitas e do protocolo, ou gosto mais dos serviços dos gabinetes, quero ir trabalhar com o juiz. Eu gostava mesmo era de trabalhar para a Comissão Europeia, porque o francês não me dou e vou para a Comissão que lá fala-se o inglês. E, portanto, há uma possibilidade de se começar a progredir e de fazer outras coisas. E a mesma me aconteceu a mim também. Permaneço como assistente na equipa de um diretor-geral, o que significa que faço parte de uma direção responsável por cerca de 1000 pessoas, um pouco menos, e foram-me atribuídas novas tarefas das quais gosto muito e que me permitiram novamente adquirir novas competências, embora sempre dentro da mesma direção. E neste momento sou o elo de ligação, sou a interlocutora, portanto o ponto de contacto entre o meu serviço, a minha direção, que precisa de gerir um capital humano de cerca de 1000 pessoas, e os serviços centrais de recrutamento de recursos humanos do Tribunal. Portanto, o que é que eu faço na prática? Precisamos de recrutar um intérprete, precisamos de recrutar um tradutor, precisamos de recrutar um verificador linguista, e há um dossiê que é criado, há uma equipa que é constituída e eu sou responsável por pilotar tudo isso e verificar se está tudo conforme. Não sei se já me estou a alongar muito, mas gostaria então ainda só de se calhar falar um bocadinho do que é ser funcionário europeu e do que é viver no Luxemburgo. Portanto, toda a mudança tem vantagens e inconvenientes, todos nós sabemos isso, não é? Uma mudança traz coisas boas, traz coisas menos boas. Para mim é um prazer, é um gosto imenso trabalhar numa instituição europeia, ser a única portuguesa na minha equipa, representar Portugal, ter tido a oportunidade de alargar horizontes, de aprender a respeitar as diferentes culturas, as diferentes formas de trabalhar.
Por vezes aprendo imenso com os meus colegas, aprendo imenso com as outras culturas, com as outras nacionalidades. Por vezes também são eles que aprendem comigo, a ser português, a ser assim um bocadinho desenrascado e rápido, e não, e porque é que vamos por aqui, vamos antes por ali, que é mais rápido. E pronto, coisas assim desse género. É muito interessante ver como somos parecidos em tanta coisa, entre nós todos os europeus, e diferentes noutras. Os finlandeses começam a almoçar ao meio-dia, os espanhóis às 2 da tarde. E pronto, aí encorajo qualquer um dos ouvintes que deseje uma carreira europeia, que tente. Eu não consegui à primeira e aqui estou. Inscrever-se é uma forma de tentar, de praticar. A inscrição em si já é um bocadinho difícil, é preciso um bocadinho de tempo e paciência, mas não se deixem desencorajar por isso. E depois vão seguindo todas as instruções que vão recebendo. Talvez uma palavra também para vos falar sobre a situação de trabalho atual, porque parece-me que eu não tenho estado muito atenta às perguntas no chat, agora que estou a falar, mas há bocadinho vi que alguém perguntava se era possível... Trabalho remoto. Exato, trabalho remoto, trabalho à distância. Às vezes já me falham as palavras, desculpem, penso o dia todo em francês e inglês. E isso, lá está, é um dos desafios de vir cá para fora, é começar a pensar o dia todo noutra língua sem perder as nossas capacidades na nossa língua, mas consegue-se. Ora bem, o mundo mudou, sabemos todos, com o Covid, mas nós não somos freelance, nós não somos agentes. Se tentarmos um concurso, é para sermos funcionários, e se somos funcionários temos que cumprir um estatuto. O estatuto exige que a nossa residência seja estabelecida na proximidade do nosso local de trabalho. Na proximidade, porque aqui no Luxemburgo, por exemplo, pode ser a 20 minutos e ser na Bélgica, ou pode ser a 30 minutos e ser na Alemanha. Há muitos colegas meus que vivem na Alemanha, na Bélgica, na França e levam 1 hora a chegar aqui, mas isso é razoável, é aceitável. Todos nós, mesmo a viver em Lisboa, às vezes levamos isso e mais para chegar ao trabalho, não é? Portanto, temos a possibilidade agora, desde esta nova realidade que vivemos todos, do trabalho, uma coisa que chamamos de trabalho no domicílio, é uma espécie de teletrabalho. Temos direito, conforme a instituição, as regras não são totalmente iguais, mas temos direito a 2 ou 3 dias de trabalho, dependendo da nossa situação, mas também somos obrigados a estar presentes se o chefe nos chamar, se nos marcar uma reunião, se precisar de falar connosco, mas temos mais flexibilidade. Não podemos ficar a viver em Portugal, isso não podemos. Para isso há concursos para freelance, não nas vossas áreas, na área onde eu trabalho para tradutor, sim, na área de contabilidade e finanças, não. Portanto, há flexibilidade, há aquilo que dizia a doutora Zélia, um grande equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu senti isso muito, muito, muito. Eu vivia em Portugal, não tinha tempo para nada, era diretora numa empresa e as exigências eram muito elevadas em termos de horas. Aqui as coisas fazem-se de forma um bocadinho diferente e há um grande equilíbrio, efetivamente, entre a vida pessoal e profissional. Há muita flexibilidade, mas também há um grande espírito de equipa e o nosso trabalho exige muita confidencialidade e discrição. Temos que dar a camisola e temos que ficar aqui. Temos que, sobretudo, ser muito discretos com os dossiês que lidamos e que tratamos. Ora bem, para terminar muito, porque acho que se calhar já passei um bocadinho do meu tempo, viver no Luxemburgo é ótimo. Este concurso dará acesso ao Luxemburgo, a Bruxelas ou a uma das agências, não sabemos. Eu pessoalmente sempre quis vir para o Luxemburgo, fiquei felicíssima quando me chamaram para o Tribunal Europeu. A maioria dos candidatos quer ir para Bruxelas. Bruxelas também é uma cidade ótima. Eu fiz um Master em Bruxelas, depois de ter feito a minha licenciatura de 4 anos em Relações Internacionais, depois fiz um Master em Bruxelas em Estudos Europeus e gosto do Luxemburgo. Gosto do Luxemburgo porque é um país verde, é um país seguro, é um país pequeno, central. É um país que é considerado um dos países mais felizes do mundo. É um dos países que tem um dos maiores PIB per capita também mundiais. As pessoas parecem extremamente frias e germânicas, mas não são. Acabam por ser muito calorosas e é um país onde as coisas
acontecem de forma muito eficiente. Quando precisamos de alguma coisa, é com facilidade que conseguimos chegar até aquilo que necessitamos ter, um papel, um documento, um serviço médico, a escola para os nossos filhos, multilingue, em português. Os meus filhos fizeram todo o ensino em português e, portanto, é chegar a um mini Portugal, é ótimo. Os restaurantes, os supermercados, a esteticista, a cabeleireira, encontramos aqui em todos os níveis, sempre com quem falar em português, o que é muito bom. Era isto que eu tinha para vos dizer. Muito boa sorte, não desistam, continuem a tentar e estou agora disponível para colocar para as vossas questões. Muito obrigada. Obrigada, Isabel, foi ótimo. Ana, deixa-me só aqui Obrigada. fazer 2 perguntas que eu acho que são muito importantes. Primeira, o período probatório dos 9 meses é pago? É sim, sim. E temos também as tais per diem. Portanto, durante 10 meses recebemos um extra por... era assim na minha altura, eu agora já não sou nova, mas penso que continua a ser assim. Não, continua a ser de certeza, porque os meus colegas estão sempre a falar desse per diem, mas já acabou e quanto tempo é que dura? Dura, em princípio, 10 meses e nós somos pagos enquanto estamos a fazer esse estágio. O que não é pago são os estágios para os jovens, aqueles que acabam o curso e que concorrem aos estágios de 5 meses. Isso é outra figura. No Tribunal da Justiça, especificamente. Sim, agora, depois de passarmos um concurso, estarmos numa lista de reserva e tentar e sermos chamados para começar um período de estágio num determinado posto, esses 9 meses são pagos, sim. Só mais uma questão, Ana, que por acaso é pertinente, porque na função pública às vezes é possível, função pública nacional, uma pessoa, um funcionário entra na categoria haste, mas é licenciado e, havendo vaga futuramente para a AD, poderá vir a concorrer? Podemos sempre concorrer, mas só podemos ser aceitos num posto se tivermos passado um concurso dessa categoria. Ou seja, eu desde que cheguei cá, tentei uma vez ou duas ainda fazer um concurso EPSO. Mas daqueles muito cabeludos, muito complicados, portanto, verdadeiramente muito difíceis, em que eu fiquei sempre bem classificada, mas não fiquei entre os 200 e tal que passaram à próxima etapa. Portanto, não passando um concurso, nessa categoria, não, mesmo que haja um posto vago, nós não podemos passar para esse lugar. É sempre preciso, mas é mais fácil se estiverem cá. É mais fácil se estiverem cá, porque acabam por saber mais rapidamente dos concursos, acabam por... Quer dizer, não é mais fácil, se calhar é mais... sei lá, estão mais próximos, estão mais entusiasmados, não sei. É preciso ter vontade também, se calhar. Eu não consegui e, francamente, não me sinto nada mal no meu lugar de assistente. Ninguém faz nenhuma diferenciação, somos todos licenciados, temos todas as mesmas competências, apenas cada um tem as suas tarefas e as suas diferentes responsabilidades. E, portanto, acabei por não pensar mais nisso e estou muito satisfeita na minha carreira, mas podem concorrer para passar para um grau AD, têm que passar um concurso desse grau. Já agora só uma pergunta, porque também tinha aqui feito uma sistematização de perguntas que foram colocadas no chat. Em relação, quando fala do per diem, este per diem visa precisamente apoiar naquela fase inicial em relação ao alojamento, em relação a despesas acrescidas que se têm com a relocalização, ou estamos a falar de outra coisa, quando fala do per diem? É exatamente isso, é um extra para ajudar quem aqui chega, que eventualmente ainda não conseguiu arranjar um apartamento, que tem que ficar num hotel durante uns tempos, ou que tem que ficar num apartamento que até é demasiado caro enquanto está a ver o que é que consegue arranjar, que tem, obviamente, despesas extras com tudo e mais alguma coisa, inclusive porque temos que comprar um frigorífico novo, ou qualquer coisa mesmo que possamos trazer uma parte da nossa mobília, de tudo que é nosso, do país de onde vimos, acaba por sempre ter algumas despesas extras e estes 10 meses são para ajudar nesse sentido. Exatamente. E em termos de apoio na procura, as instituições geralmente organizam-se para dar algum tipo de apoio na procura desse alojamento, porque às vezes, então no Luxemburgo nem se fala, todos sabemos que é bastante oneroso, mas... Sim, é verdade que sim, a vida aqui é cara,
o custo de vida é elevado, os apartamentos também têm um preço elevado. Por esse motivo, há colegas que optam por viver na Alemanha e na Bélgica, onde as rendas são um pouco mais acessíveis, e até comprar na Alemanha e na Bélgica, onde as rendas são mais acessíveis, mas normalmente, não quero estar a enganar-vos, mas 1, 2, 3 vezes por ano, salvo erro, as instituições juntam-se e organizam o que chamam uma feira de carreiras e de informação para os novos. E é muito agradável porque convidam os cônjuges. Portanto, eu na altura, quando cheguei com o meu marido, também teve a oportunidade de ir comigo a essa feira, em que nos dão informações sobre os, sei lá, as instituições literárias, as oportunidades de aluguer de casa, as grandes empresas recrutadoras no Luxemburgo, onde os nossos maridos, mulheres, possam encontrar também emprego. Sim, há alguma ajuda e alguma facilidade. E penso também que a nossa assistente social, todas as instituições têm pelo menos uma assistente social, tem muita informação e pode nos ajudar, orientando-nos para onde é que é melhor procurar casa, ou onde é que eu posso arranjar creche para os miúdos. Também é uma ajuda que temos a encontrar creche. Eu na altura tinha 2 pequenos quando vim, e tive ajuda também para encontrar creche. Ok, obrigadíssimo. Nós depois podemos complementar também com a informação do Eures. Também temos no portal do Eures alguma informação sobre condições de vida e trabalho no Luxemburgo, na Bélgica, portanto também podemos dar essa referência em relação a estas entidades. Uma pergunta de curiosidade por parte dos participantes, e depois passamos. São 2 últimas perguntas que eu tenho aqui para colocar. Uma delas, qual é que era a sua área de formação ou experiência profissional quando se candidatou? Essa é. E a outra questão, que é para arrumar já as que aqui tenho, tem a ver precisamente, é só para reforçar, já respondemos no chat a alguns candidatos, mas em relação à fiscalidade e à segurança social, efetivamente, quando a pessoa se muda para uma carreira permanente num destes países, passará efetivamente a pagar impostos e a contribuir para a segurança social nesse país, no Luxemburgo ou na Bélgica, e não em Portugal. Eventualmente, depois haverá outras situações a equacionar individualmente, mas em relação ao rendimento do trabalho, será no país em que está que vai contribuir. E se calhar só esta de curiosidade em relação à doutora Isabel, a sua área de formação, a experiência profissional anterior. Ora bem, eu sou uma economista falhada, nunca cheguei a acabar o curso. Não me diga nada. Quase que consegui, mas felizmente o meu pai salvou-me e disse-me: filha, tu não vais trabalhar 30 anos numa coisa que detestas. Deixei o curso de economia a meio e inscrevi-me em Relações Internacionais, que fiz de forma brilhante, era a segunda melhor aluna do curso. Portanto, o meu curso são 4 anos, uma licenciatura de 4 anos de Relações Internacionais. Depois dessa licenciatura de 4 anos em Relações Internacionais, fiz um Master de 1 ano em Estudos Europeus na Bélgica. Fiz em inglês, atenção, continuava a ser a minha língua. O francês era assim como nós todos, assim, a gente entende o francês, não é? E eu na escola qualquer coisa, mas depois não falamos, não praticamos, não é? Portanto, depois fui trabalhar para desporto. Portanto, a minha carreira profissional em Portugal foi toda feita na área do desporto. Uma empresa internacional, como não podia deixar de ser, mas na área do desporto. Foi por isso que nunca desisti, de tentar olhar e ver e saber, mas o que é que eu posso fazer na minha área? E quando apareceu esta oportunidade, lá vim eu, atrás dela e tentei. A primeira vez não consegui, tentei a segunda vez e pronto, e consegui. E foi uma das coisas que me perguntaram muito na entrevista final, com o júri, antes ainda de ser depois integrada na lista de reserva. Mas o que é que vem para aqui fazer? Mas tem tanta experiência profissional e tem uma formação até um bocadinho acima da média, mas o que é que vem para aqui fazer? E eu expliquei muitas vezes: eu quero uma carreira internacional. Foi para isto que eu me formei.
Portanto, venho para assistente, sim, sou diretora, mas eu quero ir para assistente e quero uma carreira internacional e não me arrependo de nada. É ótimo a gente abrir horizontes, alargar horizontes. Há uma pontinha de saudades do nosso país. Hoje em dia, muito melhor do que quando eu cheguei, temos a EasyJet, a Ryanair, a Luxair e a TAP a voar, quatro companhias a voar regularmente para Portugal. Portanto, é um saltinho até podermos estar novamente com a nossa família e ao sol e ao pé do mar, que é o que me faz mais falta. Exato. Eu, como estão a verificar, portanto, eu já libertei aqui a possibilidade de vocês utilizarem também os microfones e as câmaras. Vamos ter aqui algum cuidado também com a sobrecarga, sobretudo ao nível das câmaras, mas aquilo que vos pedimos é, se tiverem questões, neste momento colocassem a vossa mão no ar e vamos dando portanto, pela ordem de colocação da mão no ar, vamos dando a palavra, está bem? Portanto, se tiverem questões específicas para colocar, a mão no ar, se possível, com a aplicação aqui do Teams. Está ali um jovem que está a levantar a mão, mas na câmara, que é o o Capalo. Sim, é o se calhar dá-me a palavra que ele foi primeiro. Exato, então força. Liga o microfone e força. Pode ligar o micro. Liga o micro, Capalo. Não, obrigado. Eu estou entusiasmado com a vossa abordagem e com esse percurso brilhante das ilustres senhoras. E eu ainda não sou cidadão português, imagine ser cidadão europeu. Mas muito obrigado. Obrigada, Capalo. Se tivessem questões, muito agradecemos que colocassem a mãozinha no ar. A mão no ar pode, como é que colocam? Tem as reações lá em cima e podem levantar a mão. Nuno Veiga da Fonseca. Pode ligar o microfone. Boa tarde. A minha questão prende-se com... aliás, eu tinha sugerido esta questão, que é, eu voltei à universidade, eu fiz carreira numa empresa, não terminei a minha licenciatura na altura devida e voltei agora à universidade, estou agora no segundo ano de Ciência Política e Relações Internacionais. A minha questão é, vamos supor que este processo todo avança e na eventualidade de vir a ser depois contactado por uma empresa e iniciar as minhas funções numa empresa qualquer na função pública europeia, existe... como é que funciona a questão de eu poder continuar a fazer o meu curso ou terminar o meu curso em termos de tempo de trabalho? Isso funciona em regime pós-laboral? Existe... Eu calculo que o regime seja muito parecido com o que existe em Portugal, até por uma questão de uniformização, não é? Mas a minha questão era nesse sentido, se com esse tipo de funções, até porque existe esta obrigatoriedade que foi referida pela doutora Isabel Vito, nos mantermos naquela função, como é que funciona esse processo se eu depois quiser eventualmente não terminar a licenciatura, porque ela já estará terminada nessa altura, mas a continuação para o mestrado e tudo mais? Bom, eu diria que isso depois é uma gestão também da sua vida pessoal, porque terá que ver o que é o melhor passo a seguir, em que universidade é que quer fazer a sua licenciatura, se quer continuar a fazê-la em Portugal, se quer fazê-la no Luxemburgo, se quer fazê-la aqui na Bélgica ao lado ou em França, mas o regime de trabalho é presencial, tem que estar no Luxemburgo. Portanto, se quiser fazer uma licenciatura em Portugal, como alguns colegas assim também o fazem num regime em que os permita, por exemplo, ir a uma sexta-feira tirando esse dia de férias do seu trabalho. Claro. Julgo que será essa a situação. Já agora, por curiosidade, Isabel, quando fez o mestrado em estudos europeus, já estava a trabalhar como assistente ou foi? Não. Eu fiz relações europeias, relações internacionais em Lisboa. Em Lisboa, e depois fiz estudos europeus na Bélgica e depois trabalhei 10 anos. depois é que comecei a trabalhar, trabalhei 10 anos e depois é que fiz a minha candidatura e só depois de 10 anos de trabalho é que comecei a minha carreira
como funcionária europeia. Mas tenho colegas que têm continuado a formar-se a nível universitário, quase todos em regime de pós-laboral fim de semana, à distância, alguns até com universidades em Inglaterra antes do Brexit, outros, a maioria devo dizer que com universidades aqui do Luxemburgo ou na Bélgica, porque é mais fácil uma sexta-feira ir aqui para um país mais perto ou ficar aqui pelo Luxemburgo e tirar a tarde e o sábado, etc. Não é impossível, todas as pessoas podem continuar a estudar. A minha questão era mais nesse sentido até do que acabou de referir agora, do que propriamente de manter a continuação do processo de estudo em Portugal. Obviamente que isso era complicar uma situação que não há complicada. Portanto, muito obrigado. Obrigada, Nuno. Américo? Tem que ligar o microfone? Boa noite, formadoras. Eu peço desculpas, eu me inscrevi atempadamente, mas tive aqui um problema com o Teams. Eu tive atualização e já não apanhei a formação no princípio. Sem problema, Américo. Nós estamos a gravar a sessão e vamos partilhar a sessão e toda a documentação. Está bem? Só para ficar descansado mesmo. Pode colocar mais alguma questão que tenha, mas me será enviado depois no e-mail? Tá bem. Sim. Eu agradeço. Ok. Obrigada. Eu penso que enviei uma questão no chat. Não sei se mais alguém quererá colocar uma questãozinha. Marco Rodrigues. Boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Foi excelente, foi muito clara. Eu, entretanto, consegui, ao mesmo tempo estávamos a falar para iniciar a aplicação do Apps. E, portanto, se calhar já tenho alguma questão sobre isso. Não sei se é o sítio ideal para colocar essa questão ou se deixava aqui um bocado a vosso critério. Tenho uma questão concreta sobre a candidatura. Depende da especificidade, mas... Pronto, é muito simples. Existe uma área para a documentação e depois eu imagino que essa documentação será posteriormente solicitada, é isso? Fiquei com algumas dúvidas. Pronto, era só esta questão. Na candidatura apenas vai respondendo às questões que lhe são colocadas ou dando alguns dados de data de nascimento, etc. Ou, eventualmente, se tiver pedirem um CV, terá de ser em formato Europass e a documentação toda, certificados, diplomas, etc. é posteriormente solicitada. Ok? Muito bem. Uma segunda questão. Eu comecei a fazer em inglês sem me aperceber, depois que no final existem essas duas opções. Portanto, nós podemos preencher em inglês ou em português, correto? A segunda língua, neste caso. Correto. Pode fazer a candidatura numa das 24 línguas oficiais. Até pode fazer em sueco se quiser. Depois vai escolher duas línguas. A sua e o inglês, ou o inglês e outra. Está a perceber? Uma delas, dessas línguas, tem de ser o inglês. Ok? Ok. Muito obrigado. Propósito de línguas, temos aqui uma questão, e passaria depois ao António Fontão, mas uma questão que tem a ver com as línguas e com a aprendizagem do inglês. Há várias aplicações online, efetivamente, que vos podem ajudar na aprendizagem da língua, mas eu diria até para ter uma aprendizagem mais sistematizada, mais acompanhada, há várias instituições, tipo britânico, Cambridge. Hoje em dia, as principais escolas de línguas já disponibilizam oferta de ensino em línguas, por exemplo, o Gata, no caso do alemão, online. Portanto, vocês conseguem frequentar em horário pós-laboral, às vezes até num registro pode ser misto entre em direto e em e-learning. Portanto, e-learning em componentes assíncronos de trabalho que vocês podem desenvolver vocês próprios. Existem várias modalidades e praticamente todas as instituições dignas, não é dignas deste nome, mas pronto, as mais conhecidas têm este tipo de oferta, está bem? Em relação ao inglês. Penso que o próximo será o António Fontão, certo? Certo, olá, boa noite, boa tarde. Eu tinha uma questão em relação aos diplomas, que se calhar já foi respondido, mas no meu caso, sou criativo, sou designer, sou diretor de arte
Só que a minha formação é design de produto, eu nunca exerci, eu passei logo para agências, advertising e tenho 16 anos disso. Há algum problema? Eu posso apresentar o meu diploma, os meus certificados de habilitações, sendo não corresponde exatamente a design de comunicação? Isso cria algum... Relativamente aos seus certificados de formação académica, pode apresentar o que quiser. Os certificados da experiência profissional, se não for aquela que é solicitada no domínio para o qual se vai candidatar, não vale a pena, porque ela tem de ser relevante. E relevante é exatamente o que ali está. E acho que está subejamente bem discriminado. E no meu caso é, até para duas categorias, marketing digital ou mesmo design gráfico ou conteúdos, pronto. Como é que eu obtenho um certificado que andei a fazer estes 16 anos? Um CV, um portfólio, da experiência profissional. Cartas de recomendação, sim. A experiência profissional, eu tirei aqui, deixe-me ver, porque eu tirei, portanto, ele pode ser por faturas, recibos de ordenado, por uma carta do empregador que atesta que fez essa experiência, sendo trabalhador liberal, o primeiro e o último dia e as horas que empregou nesse trabalho, tudo tem de estar contabilizado. Eu também tive uma agência minha durante 8 anos, isso também... Isso não chega, 8 anos, pelo menos já cumpre o mínimo de 6 anos. Pronto, tem algum certificado que ateste isso? Portanto, sei lá, trabalhadores por conta, obras que tenha realizado, um portfólio, qualquer coisa que justifique que trabalhou. Sim, pronto, então é isso. Pronto. Agora só uma segunda questão muito rápida, só por curiosidade, a Isabel Ritos. Quando foi selecionada, foi direto ou ficou na reserva, e quanto tempo, se ficou nessa lista de reserva, quanto tempo é que demoraram a chamar, ou há quanto tempo é que aguardou? É só curiosidade. A lista de reserva, as pessoas ficam na lista de reserva. A lista de reserva é o primeiro passo, como eu disse, mas não é uma garantia que seremos chamados. É quase uma garantia, mas... podemos nunca vir a ser chamados, ou o nosso perfil pode não interessar. Portanto, eu quando obtive a boa notícia que tinha sido uma das 20 pessoas que tinha ficado na lista de reserva, fiquei muito contente e esperei. E só ao fim de 8 a 9 meses é que me chamaram e chamaram-me para entrevistas. Sim, desculpe. Desculpe interromper, eu é que fiz uma confusão. Eu parti do princípio que, imaginemos, há uma seleção de 20 pessoas em que as 5 primeiras ou as 10 entram, são recrutadas. E depois há uma lista de reserva de 10, 20, 30 pessoas que, caso venham, ok, já percebi, vai tudo para reserva e conforme as necessidades é que vamos recrutando. A lista de reserva, quando estamos na lista de reserva, ainda não temos nenhum vínculo laboral com as instituições. Só depois de assinarmos um contrato, só depois de passarmos a visita com o médico. Aí sim, e depois ainda temos que provar durante 9 meses que efetivamente fomos a boa escolha. Portanto, não, fiquei 8 a 9 meses à espera, o que é um tempo, me parece absolutamente razoável, porque as pessoas vão sendo chamadas conforme vai um colega para a reforma, há um colega que muda de lugar. Portanto, eu neste momento, se deixasse o meu posto livre, provavelmente iriam ver uma lista de reserva para tentar recrutar alguém para ocupar o meu lugar. Portanto, é todo o tempo necessário para as instituições irem depois olhando para os laureados da lista, mas também devo-lhe dizer que quando um concurso é organizado, normalmente já há uma necessidade, portanto, já há alguns postos que as instituições anteveem que vão ficar vagos. Portanto, não se lembram, vamos precisar aqui de web designers. Mas só daqui a 20 anos, não. Normalmente se pedem à pessoa que organiza esse concurso é porque sabem que num limite de 1 ano, 2 anos, 3 anos vão ter vagas nessa área, portanto começam já a constituir uma lista de reserva. Portanto, terá que aguardar, pode ser 1 mês, podem ser 9 meses, como foi o meu caso, pode ser mais, pode ser 1 ano, 2 anos, que é normalmente a duração de validade da lista de reserva.
Deixe-me Ok, concluir, obrigado. Isabela, essa lista de reserva, esse prazo de validade pode ser prolongado, mas algo mudou. Desde o seu tempo, nós temos tido uma estratégia nacional na REPER de tentar ajudar e acompanhar, apoiar os nossos candidatos nacionais quando estão na lista de reserva, e aquilo que eu aconselho é fazer um bocadinho mais do que a Isabel fez, porque ela esperou. Não esperem. Tentem contatar logo a REPER, tentem ver na direção-geral ou na instituição que gostariam de trabalhar, se estão a precisar aquele domínio para o qual se candidataram. Os e-mails na União Europeia são muito fáceis, então na Comissão é facilíssima, primeiro nome, ponto, último nome, @se.europa.eu. Tentem ver se há alguém com quem possam chegar a vias de contacto e dizer, eu estou nesta lista de espera, eu passei todas estas fases que vocês viram, que pelo menos são 4 fases e algo trabalhosas, e portanto estou disponível para mostrar numa pequena entrevista que sou o melhor candidato. Nesta fase também, ou até na candidatura, eu aconselhava-vos a ler alguns documentos da instituição na vossa área para apanharem o jargão, as palavras-chave pelas quais vocês depois podem vir a ser selecionados, mas já numa fase mais posterior, mas que está, quando forem fazer, por exemplo, uma entrevista baseada nas vossas competências, vão buscar a candidatura e essas palavras-chave estão lá bebidas e vocês vão poder falar dessa tarefa importante para o vosso domínio. Faço-me entender? Olha, eu ia só aqui, nós temos 3 pessoas com a mão no ar, e eu se calhar ia sugerir que, de uma forma muito breve, tentasse puxar, já estamos a passar um bocadinho da nossa hora, e eu imagino que a Isabel já deve estar... Já são horas de jantar, Luxemburgo. Há muito tempo, aliás, já deve ser hora de cear, quase. Não que eu continuo com as horas portuguesas, mas pronto. Ok. Mas pronto, por isso mesmo vamos ser, mas ainda lhe é possível, Isabel, mais uns 5 minutinhos? Sem problema. Pronto, então vamos fechar aqui pelo João, porque senão... Pronto. Helena, força. Ligar-se ao... Microfone tem que ligar. Não está ligado. Estou sim? Estão a ouvir-me? O João sim, mas a Helena estava primeiro. Mas... peço desculpa então. Mas a Helena não está a conseguir ligar o micro. Mas não está a conseguir... Era a Liliana a seguir, depois é que era o João. Liliana. Helena, já tentamos voltar a si. Liliana, força. Somente, sim, estou. Diga só à Helena para entrar, de sair e voltar a entrar. Se calhar conseguem-me ouvir? Sim, Liliana, conseguimos. Pronto. Então é o seguinte, eu também sou designer e tenho mais um amigo, colega que também está aqui e é também a propósito das questões do António Reis, que também é, pelos vistos, colega de profissão. É o seguinte, a nossa área, pelo que eu percebi, é meio dúbia, porque há muita coisa no meio, assim, é design gráfico, o domínio 4 não diz propriamente se é digital, se não é digital, não está muito especificado. Eu também sou designer, sou diretora de arte, trabalhei em agências de publicidade, o caso do meu colega que também está aqui é a mesma coisa, portanto tenho basicamente o currículo todo já estou há 29 anos na área. Tenho aquilo que eu acho que se chama pós-secundário, eu tenho o curso técnico-profissional da Escola António Arroio, portanto seria um pós-secundário, porque era mais... Tu já tem mais de 6 anos de experiência, portanto nem fosse o secundário. Exatamente, e não obstante disso, também tenho o curso a licenciatura em arquitetura que fiz agora há uns anos e estou a terminar o mestrado. Portanto, enquanto eu respondo a isso tudo, a questão é, o que se faz na nossa área normalmente é muito mais do que um currículo, é um portfólio. E isso eu pergunto, há área na parte de inscrição para poder anexar um link com portfólio? Na candidatura, não sei se a Isabel quer responder. Eu
por momentos não ouvi, portanto, se a Zélia puder responder, porque eu não sei porque deixei de ouvir a última parte. Pronto. Ouvi até arquitetura e mestrado. Na candidatura, provavelmente, não sei se vai poder enviar esse link. Vai dizer tudo o que fez, tem o portfólio preparado, logo que solicitem os documentos, envia, mas se puder no texto pôr o link, não perde nada, não é? Pronto, Se me agora... permite, no CV é possível incluir um link. Colocar o link, era isso que eu ia... Pronto. Quem quiser vai ver, quem não quiser não vai ver. Não é imediato, porque ter o link é só carregar. Escrito, Exato. mas pronto, mas, de maneiras atendendo à área que é, acredito que estarão seguramente à espera que vocês possam partilhar de alguma forma esta, porque é de facto muito específico destas áreas. Sim. E no CV vocês podem incluir, portanto, da mesma forma que incluem perfis LinkedIn, etc., podem incluir também o portfólio. Exato, ok. Obrigada. Por mim está esclarecido. Está esclarecido. Vamos tentar novamente ver se a Helena consegue ligar o microfone, senão passaríamos ao João. Mas, Helena, tem que clicar num botãozinho que deve ter aí e tem a mão no ar, pronto. Mas agora precisaria de... Deve ter um botão com o microfone que está barrado e tem que clicar... Mas não estamos a conseguir ouvi-la. Pode estar sem som no microfone. Será que... Vamos fazer uma sugestão, Helena, se calhar vamos ou deixá-la para o fim ou eventualmente a Helena colocar as suas questões por escrito, está bem? E deixar agora o João se calhar colocar a questão. João, força. Vamos lá ver se... Estão-me a ouvir? Sim, estávamos a ouvir já há pouco. Ok, sim. Ótimo. Pronto, eu vou tentar também não ser sucinto e ser breve nas minhas questões. Eu estive a ouvir, gostei da apresentação. Isto é tudo também um processo novo para mim, mas eu queria primeiro de tudo validar que, portanto, todo o processo de candidatura e o processo da formulação da candidatura será feita na plataforma sempre da EPSA, não é? Portanto, lá eu vou ter toda tanta documentação, não é? Tanto o edital, chamemos o edital do concurso, não é? Como toda a submissão da documentação necessária para poder prosseguir no processo, não é? Portanto, em relação a isso, é uma questão que eu queria validar, correto? Sim, e o edital nós também vamos enviar primeiro. O anúncio seguirá. Exatamente, exato. Relativamente, portanto, eu venho, antes de mais, para contextualizar, eu venho das áreas da gestão, a minha formação de base é em gestão de empresas, já tenho cerca de 20 anos de mercado e de experiência dentro desta área, também alguma experiência passada fora do país. Agora, neste momento e isto também é uma questão que eu queria colocar, estou a tirar o doutoramento, o doutoramento à distância, isto falando um pouco daquilo que a doutora Isabel estava a questionar, que seria eventualmente possível conciliar as duas atividades, tanto a profissional como a académica. Eu neste momento estou a tirar o doutoramento numa universidade fora de Portugal, mesmo que ao lado em Espanha, portanto não é muita diferença, mas em todo o caso é internacional para o caso. Isso não vai limitar também em nada aquilo que é o processo, que é a candidatura e que eventualmente num estágio mais avançado ter ali algum critério de não seleção, não é? Estou a questionar, essa é uma questão. Não, claro. O que é importante é no momento em que faz a sua candidatura e valida a sua candidatura, se tem a formação académica e a experiência profissional exigida pelo concurso. Portanto, se no momento da candidatura que validou tem tudo isso, o que faz depois para a frente será uma mais-valia para a sua carreira já como funcionário europeu. Vamos pensar já assim. Okay. E depois é uma questão de gestão pessoal, o facto de como é que continua o processo, mas pronto, só de alguém que também já tirou o mestrado a trabalhar.
obviamente que nós temos que fazer as nossas escolhas e saber como conciliar, não é? Mas como todo este processo, ainda por cima, estamos a falar de uma lista de reservas que num primeiro momento poderá estar válida por 1 ano, mas pode ser renovada por mais 1 ou mais 2. Portanto, as possibilidades vão surgindo e o João também não tem que dizer que sim à primeira se não for, se não corresponder exatamente às suas expectativas e ou se naquele momento não for a melhor oportunidade para si. Se puder, ótimo, não é? Mas não fica automaticamente excluído da lista pelo facto de dizer que não à primeira opção. Portanto, tem que fazer essa gestão do tempo e das suas prioridades em relação também àquilo que está a fazer. E se é para concluir o doutoramento, se é a sua prioridade e se vê que há algum tipo de incompatibilidade na entrevista que faz, pronto, não sei, eu peço desculpa estar a acrescentar este aspecto, mas penso não, também mas é muito válido, porque eu, por exemplo, eu não disse isso aqui, mas eu estava grávida quando me chamaram para a entrevista, portanto não foi uma boa altura, e portanto tive que negociar efetivamente um prazo depois para vir, não é? E por acaso o serviço que me chamou era precisamente das 3 entrevistas que eu fiz, aquilo que eu mais gostei, mas se tivesse sido um dos outros, eu se calhar tinha dito que não vinha tão depressa. Teria pensado, vou ficar à espera da próxima proposta, da próxima instituição que me vai chamar. Portanto, penso que era isso que estava a dizer também, não é? Exatamente. Ok. Eu peço desculpa, eu estou a ver, olha, eu não sei se há... desculpa, João, força. Sim, só para terminar, esta questão também já foi levantada, tem a ver com, no fundo, o fazer prova da experiência profissional, não é? Portanto, falaram aqui que é válido como comprovativo faturas, recibos de ordenado. A minha questão é, para a minha experiência que eu já tive fora do país, eu não tenho esses tais documentos de prova para poder, não os possuo. Estamos a falar de países africanos, em Angola, por exemplo, como é o caso, em que obter esses documentos de prova é mais complicado e já era mais complicado na altura. Como é que eu posso fazer, ou como é que eu posso contornar essa questão? Isabel. Doutora Zélia, não sei se tem alguma resposta. Eu diria que se tiver os 6 anos de experiência profissional no total, não pense mais nisso. O que é importante é ter no total a experiência que lhe é pedida. Pode sempre mencionar isso, essa experiência profissional e se eventualmente lhe forem... Mas o não que é vai que fez, ser comprovada, João? não é? O que é que fez, João, nesses países? Eu era consultor, tanto era consultor como depois, num período mais de residência, era gestor financeiro. Gestor mas provavelmente tem alguma prova disso, mesmo que não seja oficial, digamos assim, alguma coisa que fez. Uma troca de e-mails. Troca de e-mails, exato. Documentação uma página na internet onde tivesse o seu nome. Sim, por exemplo, olha. Cartas de recomendação, não. Não possuo nenhuma. Algum recibo de ordenado não foi pago? Foi. Convém que tenha sido pago, senão... Não é? Foi pago, claro que foi. Né? Mas recibos de ordenado também não tenho, dessa época não tenho lá. Portanto, e o contrato? E o contrato? Contrato, pois. Poderá ser pelo contrato, eventualmente? Sim. Exato. Ok. Deixa-me interromper por causa de uma coisa que tem a ver com isto justamente. Acho que é importante. Eu sou da área da estratégia digital e um dos maiores problemas que nós temos é que muitas vezes nós somos apresentados oficialmente como qualquer coisa, como administrativo ou qualquer outra coisa. É muito difícil, a minha experiência profissional, que apareça mesmo no recibo e até mesmo às vezes no contrato ainda vai dizendo, mas como é uma área relativamente recente, não é assim tanto, mas pronto, vai sendo, muitas vezes somos enquadrados oficialmente numa área que não tem na prática nada a ver com o que fazemos realmente. Por isso eu percebo a dificuldade do João, porque também acaba por ser um bocado a minha. Se calhar eu diria, o conselho da Isabel Rico, se calhar é um conselho que dentro do bom senso olhem,
apresentem o que tiverem, o que não tiverem, obviamente. É que a questão é essa. A medição do esforço. Nós podemos muito bem... e-mails, passa pelo facto de estamos a usar e-mails da própria empresa e que depois, uma vez saindo da empresa, nós não temos acesso a essa documentação sequer. A questão, a minha questão prende-se com isto. Nós até podemos registar a experiência toda no próprio CV que redigimos, não é? A questão é a nossa palavra, não é? Não é aquilo que lá está, é a nossa palavra contra a validação das próprias instituições. Muitas das vezes nós não temos forma ou meios de prova, de poder provar. Eu pergunto, lá está, vamos entroncar por muita justificação e por muitos acontecimentos que possam ter surgido na carreira das pessoas, não é? Entradas e saídas de empresas, os motivos de entradas e saídas, o ter ou não ter esses tais documentos de prova, mas na realidade eles existiram, não é? Mas que nós não possuímos. A questão é, há forma de validação, não sei, Não, João, deixa-me interromper. Eu fui, depois do último webinário que eu tive, a questão foi colocada e eu falei diretamente com o Epson. E, portanto, foi-me dito, à semelhança do problema em Portugal, muitos outros países têm este problema. Eles não podem abrir exceções. Portanto, ou tem justificação, como eu digo, antigos e atuais empregadores com uma declaração, primeiro e último recibo de remuneração, faturas ou notas de encomenda, número de dias e horas de trabalho, tem alguma coisa que prove isto, ou então esqueça. Pode pôr no currículo, mas depois não vai contar porque não tem um certificado ou qualquer coisa que ateste que realmente isso foi efetuado, ok? Eles não vão abrir exceções, então, ok? Diga uma coisa. Já percebi. A contagem dos tais 6 anos mínimos de candidatura, portanto, elas são corridos, eles podem ser o somatório de várias experiências, não é? Sim, Okay. Se o João tem licenciatura, podem ser 3, atenção. Só para Eu tenho licenciatura e mestrado neste momento. Então, podem ser 3 o mínimo. Portanto, pelo menos para esse período mínimo de requisito de seleção da candidatura, era importante vocês terem de facto comprovativos. E frequência de doutoramento não é válida? A própria frequência em si de doutoramento não é válida? Só para uma questão de desempate, porque não está dito que a formação académica tem mais valia ou mais pontos, ok? Tem aquele mínimo. Vamos supor que chega a uma fase de candidatura em que está em paralelo com outro candidato que não tem o doutoramento. Poderá ser um fator de desempate, mas não é logo à partida um ponto a mais na sua candidatura. A minha candidatura a apresentar-se será sempre portanto, a formação como mestre, exatamente. Pronto. Exatamente. Nível completo. É o nível completo. Sim, é o que está completo. Ok. Pronto. Só para terminar, e esta questão eu colocaria também tem a ver com o próprio anúncio em si, com os valores que são praticados ou que estavam a oferecer em termos daquilo que era a função, saber se esses 4 mil, grosso modo, não é? 4 mil euros de salário que é proposto para uma realidade, penso que já foi falado aqui, mas queria validar novamente, para uma realidade de Bélgica, Luxemburgo, nesses países do centro da Europa, se é o bastante para uma vida dita normal, tendo em conta todas as condicionantes que nós também portugueses conhecemos e a realidade de vida nesses países, não é? Bom, é uma questão muito pessoal, porque eu devo dizer-lhe que eu cheguei como a AST de categoria 1, com 2 filhos e um marido, e cá estou. É verdade que se calhar durante os primeiros anos não fiz férias regularmente, mas consegui alugar casa e consegui assegurar todas as despesas sem problema nenhum. O custo da alimentação é um pouco mais elevado,
o custo os custos médicos são muito mais razoáveis que em Portugal e bastante mais fáceis. E é sobretudo a habitação que é muito cara aqui no Luxemburgo. Portanto, é tudo uma questão também do nosso jogo de cintura, daquilo que nós sabemos, como sabemos viver e como queremos viver. Portanto, eu durante algum tempo, se calhar só voltei uma vez por ano a Portugal e agora se calhar já vou 2 vezes por ano ou 3 a Portugal. Ou se calhar até já faço férias uma vez por ano num outro país e já tenho mais alguma flexibilidade. Devo dizer que uma coisa que me surpreendeu imenso foi que eu recebia 20 euros de abono de família em Portugal pelo meu filho mais velho, entretanto tive o bebê e passei a receber tipo 26 euros de abono de família e quando cheguei cá automaticamente tive direito a 500 euros por mês do Estado luxemburguês. Que eu não sabia e que quase que me passou ao lado. E felizmente uma colega búlgara que me veio dizer não, mas apesar de seres funcionária europeia e de termos já os bons salários que temos, porque são considerados bons salários mesmo aqui no âmbito do Luxemburgo, tens direito, é para qualquer criança residente, nem sequer tem que ter nascido, porque o meu filho não tinha nascido cá, nenhum dos dois, aliás. E portanto, é uma questão da gente também ir encontrando alguns equilíbrios e sobretudo é muito enriquecedor e é uma ótima experiência profissional e há muita estabilidade, há muita possibilidade de conciliação da vida profissional com a vida pessoal, de aprendermos novas línguas, de fazermos formações que nos são propostas pela própria instituição, nos domínios que nós vamos ter que desempenhar as nossas funções e não é efetivamente um grande salário para o Luxemburgo, uma categoria ACT3, mas é um salário com que já se vive razoavelmente bem. Ok, tá bom. E se calhar também pensar que há uma progressão, ou seja, não é um salário para sempre e pode alterar ainda, não é? E pode melhorar a situação. Certeza Exato. que a Isabel agora, como disse, já não tem o mesmo ordenado com que entrou, certo? Não, eu neste momento já progredi vários escalões e devo dizer que eu progredi mais rápido do que alguns dos meus colegas, mas porque lá está, quando chega a altura de ter os tais pontinhos para a promoção, a avaliação do meu desempenho tem sido recompensada. Nós já estamos meia horinha acima da hora, portanto nós tínhamos Nuno, eu não sei se nós temos margem, porque nós tínhamos falado de facto em ir até ao João, não sei se tudo vai depender da Isabel e da Zélia, porque da nossa parte, pronto, é sobretudo a vossa disponibilidade que conta aqui. E aquilo que vos pedimos é que se as questões não tiverem ficado esclarecidas e se forem questões que vejam que nós podemos ajudar, nós no seguimento também do envio do e-mail com toda a documentação e com a gravação, se quiserem fazer-nos chegar a questão, na medida das nossas possibilidades, nós também tentamos responder. Mas é uma questão muito complexa, é uma questão... Não é uma questão muito complexa, mas é uma questão específica relativamente à legislação portuguesa. Portanto, eu se calhar envio depois por e-mail para então se calhar questionar. melhor. Sim, está bem? Okay. Pronto. Está certo. Obrigadíssima então a todos. Sim, obrigada. Obrigado. Obrigada. À Zélia e à Isabel também. E sobretudo por esta, e obrigado sobretudo à Isabel em particular, sim. Porque a Ricardo estou cheia de fome. Exato, e na por cima obrigámos a passar fome, não é, Isabel? A Mary, se calhar vamos pedir. Queria só perguntar se poderão nos disponibilizar o e-mail para... Sim, o e-mail para colocar as questões. Da doutora Zélia. Para qualquer... Vamos fazer no e-mail, vão todos os nossos contactos e questões que sejam pertinentes, portanto que vocês sintam que nós poderemos ajudar, façam o favor de colocar, está bem? Nós tentaremos responder dentro do prazo. Agora aqui o mais importante é... Candidatarem-se, porque sem o primeiro passo os outros não são possíveis. E aconselhamos a não deixarem a candidatura para a véspera, porque podem sempre ocorrer algumas coisas online, nomeadamente as pessoas que trabalham no web design sabem disso, não é? Aliás, acabámos de ver com o portal do Eurocid. Portanto,
sejam cautelosos em relação a isso, e se não for numa primeira, como já dissemos também, estas oportunidades acabam por valer a pena e se calhar vale a pena insistir, tentar uma segunda, tentar uma terceira, dependendo das vossas disponibilidades, porque as oportunidades são de facto muito interessantes, seja para a AST, seja para a AD, porque alguns reuniram as condições para se candidatarem a posições da AD, vale a pena vocês tentarem, está bem? Eu não sei, Zélia, passo-vos a palavra para fecharem as duas, Isabel e Zélia. Eu vou só, dado o adiantado da hora, agradecer a resistência dos nossos participantes e esperando vivamente ter-vos motivado a concorrer, se não for a esta, a uma ou outra oportunidade que está neste momento aberta as candidaturas ou que venha a ser publicada, tentem e não desistam. E boa sorte. O e-mail ou o telefone podem sempre contatar-me para esclarecer alguma dúvida. Obrigada. Obrigada a todos. Boa sorte para todos. Muito boa sorte. Não desistam, eu também não desisti. E bom jantar. Não desista de jantar também. Já correr. Obrigada. Adeus. Obrigada, então. Adeus.